E aí, lamentáveis, tudo bem com vocês? É, eu não fiz podcast essa semana, a semana passada, porque eu tava adoentado e a voz não tava muito boa. Tava tossindo muito, então não deu pra fazer nenhum podcast pra vocês aí essa semana que passou. Mas nessa agora, já comecei a semana agora fazendo esse, pra falar com vocês a respeito do medo e da fobia de spoilers que se instaurou nas pessoas. É, e as repercussões da estreia de Vingadores. Assim, eu não vou falar sobre Vingadores ainda, porque ainda não vi, mas queria falar um pouco sobre a repercussão da estreia do Vingadores, né? E como as pessoas têm medo e como a fobia dos spoilers tá alta. E como é interessante essa questão de que. E aí saiu umas notícias, saíram duas notícias, uma do Rio de Janeiro e a outra em Hong Kong, em que é, pessoas que deram spoiler do filme, isso em Hong Kong durante pelo que eu li da matéria, em Hong Kong foi na fila para entrar e um rapaz que foi soltar spoilers de Vingadores acabou sendo espancado por as pessoas que estavam lá esperando para entrar pro filme. E no Rio de Janeiro, dentro mesmo da sala de cinema, um rapaz foi agredido porque estava soltando spoilers do filme e foi gravado, inclusive, por um árbitro e postado nas redes sociais. Deve ter vídeo aí na internet, vocês encontram a confusão lá que se instaurou dentro da sala de cinema por conta de um spoiler que uma pessoa que estava assistindo o filme mandou. É muito interessante como as pessoas têm essa. Eu lembro que na época que eu assistia com o meu colega, eu tinha um grande amigo que a gente ia assistir filme, a gente sempre assistia juntos os filmes, e a gente ficava conversando sobre o filme. Durante o filme, eu acho o quão incômodo deveria ser para as pessoas a gente fazendo aquilo, porque a gente falava o filme inteiro praticamente, a gente discutia o filme na sala de cinema, claro, a gente tentava falar baixinho para poder não atrapalhar quem estava perto e tudo, mas aí a gente vivia comentando o filme, a gente ia assistir filme como se estivesse assistindo em casa, comentando e falando dos filmes e tudo mais. E muitas vezes a gente acertava 70% do que ia acontecer no filme tipo, ninguém nunca reclamou. É interessante essa questão da fobia de spoilers, porque a gente vive numa sociedade que atualmente tem medo de spoiler, mas durante muito tempo, e ainda hoje tem muito disso, algumas revistas se especializaram em dar spoilers. As revistas de novelas, as revistas de filmes, até mesmo revistas de filme, a gente ficava ansioso para ler sobre o filme, para saber o que ia acontecer no filme. E isso, não só nos filmes, como em novelas, como eu mesmo falei, tinha as revistas especializadas em falar sobre as novelas, é, é, em e davam sim spoilers do filme, davam sim spoilers das novelas e dos filmes e tudo mais. Então, a repercussão dessas revistas era alto, porque ninguém meio que se importava muito com essa questão. Era saber o que ia acontecer, era interessante, porque dava um sentimento de conforto com relação ao futuro, né? As pessoas hoje querem tanto ser surpreendidas, talvez, não sei, porque a vida não é tão surpreendente. É, ou porque elas querem sentir uma emoção da surpresa com relação a um filme, que tem esse medo, essa precaução em saber de spoilers, em um medo de que a surpresa se estrague, a experiência seja estragada por você saber que personagem X, Y, Z vai morrer. Então eu acho que tem-se que deixar disso, sabe? A gente tem que parar de frescura. Desculpem o termo, mas mas acho que ele cabe. Você tem que parar de frescura. Ok, você não quer ter spoiler, beleza, você se afasta da internet, você se resguarda pra não ver spoiler, mas, cara, se você foi atingido por um spoiler, segue em frente, tipo, não adianta você agredir alguém por conta de uma besteira como um filme de heróizinho, sabe? E
O pior, eu fiz uma pesquisa no Twitter e, ok, tiveram apenas poucos votos, foram 19 votos, mas é, quase metade desses 19 votos é, foi para que. A pergunta que eu fiz foi simples: bater em alguém que dá spoiler, correto ou errado? Certo ou errado? É, e, tipo, ganhou errado. Só que a margem de diferença ficou 57 a 43%. Isso de 19 votos. Então, assim, é muito triste, ao mesmo tempo esquisito, que pessoas achem, não sei se teve algum, deve ter tido aquele voto de zoeira, né? Mas, enfim, mas isso mostra quão preocupante talvez seja o reacismo de você soltar um spoiler e apanhar por isso, como foi na matéria, nas duas matérias, demonstra que a nossa sociedade não está só num caminho, certo? O ser humano ele nunca respeitou a vida, nem a vida animal, nem vegetal, muito menos a vida humana, que entraria, claro, como vida animal, mas assim, nem a vida da própria espécie a gente respeita. Isso aí já é natural, aparentemente natural do ser humano. Isso aí é algo que já está inerente na gente, mas a evolução das coisas tava levando a gente para um caminho de paz e tá levando ainda para a gente, por mais que tenha a violência, extrema violência, né? A pobreza extrema que leva à violência ainda existe, né? E por mais que exista isso, o caminhar da humanidade, a evolução das coisas, o progressismo leva o ser humano a ser mais pacífico conforme o tempo for passando, né? O intuito do progressismo é esse, né? É fazer com que as pessoas estejam unidas e que os conflitos eles sejam resolvidos pacificamente, né, sem descambiar para a violência. Ainda existe, claro, e vai existir por muito tempo e talvez nunca consiga ser expurgada, a violência nunca consiga ser expurgada total e completamente. Entretanto, é muito triste você analisar que o reacismo ele tem ganhado uma força, uma projeção muito grande, porque é aquela coisa. O que seria esse reacismo? Seria você dar uma punição maior do que a transgressão. Ou seja, você bater em alguém porque alguém te deu um spoiler. Porque, ok, aí você pode defender que a pessoa foi maliciosa, que a pessoa foi até procurou, entre aspas, por isso, foi maliciosa em dar esse spoiler e aí arcou com as consequências de apanhar, mas veja, dar um spoiler sobre um filmezinho de herói não deveria ensejar uma punição tão grande, entende? Não deveria ensejar uma, uma punição que coloca em risco a integridade física da pessoa, a saúde física da pessoa, por conta de uma bobagem como um filme de herói, um spoiler de um filmezinho de herói, entende? É muito esquisito que as pessoas. E aí é muito esquisito que as pessoas ainda defendam que ele merece. A pessoa que solta o spoiler e apanha merece esse tipo de. Entende? É triste, é triste. Não existe, não importa se foi um spoiler de um filme que você estava esperando muito. Nada nada justifica, e aliás, nesse cenário, não é justificável um spoiler ser punido com uma agressão física, entende? Você xinga, você pode mandar o cara ir a merda e tudo mais, ou procurar que alguém retire ele da sala, como é no caso do spoiler que foi dentro da própria sala, né? Que o cara que seja retirado da sala e tudo mais, mas que você faça isso de forma pacífica, que você pacífica no sentido de que não coloque em risco a integridade física do outro por uma besteira, entende? A gente tem que abolir o racismo, a gente precisa abolir esse tipo de posicionamento, esse tipo de visão, a visão de que a transgressão ela não está compatível com a punição, e mesmo assim a punição é válida, entende? É, uma forma de ver triste, né? Estamos e assim a gente vai
indo em direção a um discurso de ódio, né? Um discurso que fomenta o ódio. Querendo ou não, é um discurso que fomenta o ódio. É a culpabilização da vítima, digamos assim. Né? Você levar um spoiler é uma coisa que é uma besteira. Agora, você agredir uma outra pessoa é uma coisa que é séria, passiva de crime. Isso é um crime. Você espancar alguém é crime. Você levar um spoiler, soltar um spoiler não é crime. Então, certo, galera? Então, assim, esse podcast foi mais para poder lavar a alma com relação a essa questão. E se você defende, repense seus posicionamentos. Se você defende que a pessoa tem que apanhar porque soltou um spoiler de um filme de heróizinho que você estava querendo muito, ou porque soltou um spoiler da série que você estava querendo muito saber e que você estava muito ansioso para assistir, para ver, então você tem que repensar o que é importante para você. Você tem que repensar o que vale a pena lutar, certo? Você tem que repensar quais são suas convicções com relação ao outro, com relação ao que você gosta, ao que você quer e a sua vida. Tá? Repense seus posicionamentos. Tá? Porque se você se você dá margem para o discurso de ódio, você dá margem para a culpabilização, para que a punição seja muito maior do que a transgressão, você dá margem para que bandido bom é bandido morto. O mesmo discurso que fala que o cara que apanha por soltar spoiler mereceu, é o mesmo discurso, parte da mesma base de discurso de que se uma mulher é violentada, ela andou com short curto, então ela mereceu. Se um cara se o bandido parte da mesma base argumentativa de que bandido bom é bandido morto. Então, e não é assim, não pode ser assim, tá? Não pode ser assim porque a gente tem que evoluir nosso pensamento e tem que punir conforme a transgressão, certo? Tem que ter equidade com relação à punição. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa lavagem de roupa, lavagem de alma, que foi o podcast. Deixa seu comentário com relação ao que você acha sobre toda essa questão de não só dessa questão da punição maior do que a transgressão, como também sobre soltar spoiler. Vale a pena você soltar spoiler? Vale a pena você apanhar para soltar spoiler? Vale a pena você você perde os dentes, mas não perde a piada? Então, deixa aí no comentário de vocês se vocês concordam, ou se vocês discordam com o que eu falei, com tudo que eu disse, tá? E vou deixar aqui vocês no final com alguns trechinhos dos Vingadores. A viúva morre, o Homem de Ferro morre, o Homem de Ferro estala os dedos e faz os Thanos sumir. Eles voltam sim no tempo para consertar a cagada. Quem faz o estalo para as pessoas voltarem é o Hulk. E é isso aí. E o Capitão América volta no tempo, deixa as pedras, pega as joias. Cada um pega uma joia num tempo. Depois o Capitão América restitui as joias e o Capitão América termina o filme junto da Peggy Carter. Ele volta para os anos 40 e vive o amor dele com a Peggy Carter. Valeu, bando de trouxa!